Nós vamos agora ao Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Carolina Nogueira. Carolina, bom dia. Qual é o assunto hoje? Bom dia, Cláudia. Ontem foi um dia de votações importantes aqui na Câmara e essas votações continuam hoje. A Câmara pode analisar um projeto de lei que tem urgência constitucional muito importante que trata da tipificação do crime de terrorismo, prevendo pena de até 30 anos de prisão. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara, foi ao Senado, sofreu modificações lá no Senado e agora volta para análise dos deputados. A mais importante modificação que foi feita lá no Senado foi a inclusão da ação individual ou coletiva de indivíduos em manifestações políticas ou movimentos sociais que podem ser enquadrados também como esse crime de terrorismo. O assunto ganha relevância depois dos atentados brutais que aconteceram em Paris na semana passada e também porque no ano que vem o Brasil vai sediar as Olimpíadas e esse, infelizmente, é um palco deste tipo de crime, pode ser um palco para este tipo de crime. A gente vai conversar agora ao vivo com o relator desse projeto, o deputado Arthur Oliveira Maia, ele é do Solidariedade da Bahia, relatou esse projeto, vai voltar a relatar esse projeto agora, não é isso, deputado? Qual que é a tendência do plenário? É acolher as mudanças feitas pelos senadores ou é preservar o texto que já foi aprovado aqui na Câmara? Olha, o que aconteceu em relação esse projeto aqui na Câmara é que quando nós assumimos essa relatoria, havia uma solicitação muito grande de alguns setores para que fosse incluído o movimento social como um objeto a ser alcançado pelo crime de terrorismo. E nós entendemos que o movimento social não tem nada a ver com essa lei. Nós não podemos enquadrar a ação dos movimentos sociais em uma lei que não tem nada a ver com eles. Vejam bem, todos nós, independente de quem é jurista, de quem é advogado, quem não é, todos sabemos que a invasão de uma fazenda, uma manifestação de rua, ainda que possa eventualmente acontecer com exagero, não tem nada a ver com o que aconteceu, por exemplo, agora em Paris, com o atentado do World Trade Center. E o crime de terrorismo, ele tem uma conceituação complexa, mas definitivamente nós temos que encontrar, e encontramos na formulação que fizemos aqui na Câmara, uma distinção clara entre uma eventual ação de um movimento social e um crime que é uma barbárie executada normalmente com o propósito de coagir um governo ou uma empresa e que imprime terror ao conjunto da sociedade. Então nós colocamos no nosso relatório aqui na Câmara, que foi aprovado, que os movimentos sociais reivindicatórios, buscando direitos individuais e coletivos, eles não se enquadram na lei do terrorismo, sem prejuízo das combinações penais que existem. O que é que isso quer dizer? Ora, se um movimento dos sem terra, por exemplo, invade uma fazenda e eventualmente, por infelicidade, acontece um homicídio, quem cometeu o homicídio vai responder por homicídio de acordo com a penalidade legal que existe no direito brasileiro. Mas isso não é crime de terrorismo. Nós não podemos deixar de dar ao Brasil uma lei eficiente que dê às nossas autoridades de segurança, às nossas forças de segurança, a possibilidade de combater preventivamente, inclusive, o terrorismo, e não podemos confundir isso com movimentações políticas e ideológicas dentro da nossa política interna. Não podemos fazer isso. Então, nós vamos restabelecer o nosso parecer, mesmo porque esta mudança que foi feita no Senado, incluindo os movimentos sociais, foi criticada até pela ONU. Até a Organização das Nações Unidas ofereceu uma nota técnica rechaçando essa ideia. Nós temos sim que dar ao Brasil uma lei que dê segurança aos brasileiros, porque não é pelo fato de, graças a Deus, não haver ainda existido um ato terrorista desse que estamos vendo na Europa ou nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que nós vamos deixar de fazer uma ação fiscalizatória, preventiva, no sentido de poder manter este clima de paz em relação ao terrorismo que até hoje existe no nosso país. E a lei é, sem dúvida, um instrumento fundamental para que o governo brasileiro, independente de ser do PT, do PSDB ou de qualquer outro partido, possa dar segurança à nossa sociedade.